passado, a caixa no meio é o presente e a direita é o futuro. Aí a gente, como ser humano, olha e vê o quê? As três caixas com as três famílias ao mesmo tempo. Isto é, a gente olha e vê a caixa do passado, do presente e do futuro. E como que é Deus? Ele olha, ele vê o nosso passado, não é só o meu, o nosso, da raça humana. Todo o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Quando a Bíblia diz assim, entregue teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Salmo 37, verso 4, né? Salmo 37, verso 4. Entregue tudo fará. Por quê? Deus, ele vê tudo. Ele não se atrapalha. Ele não precisa dar um jeitinho para recuperar o passado. Aí vem até um questionamento, ó. Se Deus é onisciente e o pecado é ruim, como que ele criou o homem e o homem veio a pecar? O pecado foi um incidente da parte de Deus, uma novidade? Não foi. Prova que não foi. A Bíblia diz que antes da fundação do mundo, ele já havia imolado seu filho Jesus. Isto é, Deus criou o homem, deu livre-arbítrio, sabendo que ele poderia nunca desobedecer, ou poderia um dia desobedecer. Ele sabia disso. Então é um governo assim, um governo pacífico, poderoso, infalível. Infalível. E um governo de amor. Olha, e o que nos abençoa é saber que o nosso Deus tem um governo de amor e um governo justo, de equilíbrio, de equidade. Aí como que nós vamos alcançar essa justiça de Deus? Aí você vai ver o seguinte, porque é uma coisa difícil o ser humano lidar com Deus. Aí vem até os extremos. Vou voltar ao assunto que está falando agora. Aí vem os extremos. Pessoas que falam assim, olha, Deus é tão bom, tão bom, tão bom, que não vai deixar que ninguém vá para o inferno. Faz sentido, vai? Como que um Deus bom vai deixar que alguém vá para o inferno? Então eu não vejo assim, algo assim, um pensamento tão fora da teologia. Se Deus é tão bom, como que vai permitir que alguém, nem precisa ele mandar, como que vai permitir que alguém vá para o inferno? Aí tem a segunda corrente. Deus é tão justo, tão puro, que ele não vai permitir que ninguém entre no céu. Também faz sentido. Como que um pecador se arrepende e depois entra no céu? Então ele é tão bom, tão justo, tão puro, como vai permitir que alguém entre no céu? Esses dois pensamentos são dois extremos, mas existe a teologia da mediação, que nos leva à compreensão. Aí é o seguinte, como que eu vou alcançar a justiça de Deus? A justiça de Deus, ela vem através do amor de Deus. Para você entender isso. Mas o amor mais justiça, o amor mais a santidade de Deus, a pureza de Deus, nos leva à equidade. Aí nós chegamos à justiça. A justiça não é nossa, vem de Deus. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E não vem das obras, para que ninguém se glorie. Aí estamos vendo agora o governo de Deus. E Jó era um homem meritório. Uma figura meritória. Por quê? Ele era um homem reto, íntegro e temente a Deus. E não podemos fazer dessa teologia a teologia da santificação. Se a pessoa, olha, ela é temente a Deus, ela é justa, ela... Vou ver aqui os três pensamentos dele aqui. E Jó era um homem na terra, medíocre. Esse homem era sincero, reto e temente a Deus.
Então só a sinceridade, a retidão, o temor a Deus não resolve. Por quê? Além disso, a graça vem para isso. Além de tudo isso, para quem está chegando, pode andar à vontade, pode bater a boca comendo, não pode conversar. Tá certo? Mas pode fazer barulho, não tem problema nenhum. Aí o que acontece? Isso seria a lei da moralidade para o tempo da graça. Ninguém é salvo porque é reto, porque é temente a Deus, porque é justo. Não. Isso são qualidades que agradam a Deus. Mas não garante a salvação de ninguém. É bom que pensemos nisso, porque a pessoa pode chegar à conclusão dessa salvação meritória. E ela não acontece. E no governo de Deus, nós encontramos 3 períodos da teologia, da história da raça humana. O primeiro período foi quando Deus criou tudo. Aí veio todo o Velho Testamento, que era um período em que o Espírito Santo ele agia capacitando as pessoas. Mas a ação do Espírito Santo não tinha sentido salvífico, escatológico. Aí depois veio o tempo da chegada do Espírito Santo através de Jesus. Aí nessa dispensação, o Espírito Santo ele era conosco. E com a volta de Jesus para os céus, enviou o Espírito Santo, ele agora, nessa dispensação, agora é em nós. Então, na primeira, ele era por nós, mas ele capacitava, não tinha conotação escatológica. Portanto, ele entrava e saía. Você vai ver no Salmo 51, o salmista diz assim: não retire de mim o teu Espírito Santo, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Aí quando chegar em Efésios, fomos selados com o Espírito Santo. Se o selo do sinete de um rei era irrevogável, imagina o divino. Então nós fomos selados. Aí Deus, no seu governo, devido ao pecado de Adão e Eva, ele dividiu a história dos seres humanos em dispensações. Aí no tempo de Jó, ele era nota 10. Por quê? Jó viveu na primeira, segunda, terceira dispensação. Primeira. Então ele era um homem o quê? Justo, reto e temente a Deus. Acabou. Nota 10. Homem completo. Mesmo assim, com todo o temor e tudo, ele não conhecia Deus o suficiente. Ninguém vai conhecer a Deus totalmente. Mas vai conhecer o suficiente. Eu, para o meu ministério, para a minha vida, eu dependo de um grau de conhecimento de Deus. Você, para o seu ministério, para a sua vida, vai depender de Deus, do conhecimento de Deus, para o exercício daquilo que Deus colocou. O Deus é o mesmo, mas se revela em medidas diferentes, com 2 padrões. Qual o primeiro padrão? Aquilo que Ele quer realizar em mim e através de mim. Segundo padrão, é o padrão geral, que é o padrão para a santidade, para uma vida que agrade a Ele. Então precisamos do envolvimento com Ele, que é a consagração, e que é a santificação, envolvimento com a causa dele. Agora, quem era Jó? Era uma pessoa intocável. Aí o que podemos ver aqui? Podemos ver que nós somos conhecidos diante de Deus. Meus irmãos, pode entrar. Olha a turma de fora aí. Pode entrar. Vai chegando, sem problema algum. Pode chegando, entrando, tomando café. Maria, Joana. Mas a regra aqui é uma só. Pode andar, pode comer, bater a boca comer. Conversar que não pode. Mas nem um pio. Esse silêncio é bonito dos pratos, tá vendo? Mas pode entrar, andar à vontade, sinta-se à vontade. A mesa está farta ali para todos e de todo o coração. Fique tranquilo. E qual é a regra?
Pode andar, se movimentar, bater a boca, não pode falar. Não pode conversar. Falar só eu. Pode fazer pergunta? Pode. Então Deus conhece a todos. Agora, eu pergunto a vocês, eu falei de duas forças, você lembra? O diabo também conhece? Sim. Sim. Só que Deus nos conhece de forma ilimitada. Ele conhece por nós ações, palavras e atitudes, pensamentos. O que está lá no profundo do nosso coração, Deus conhece. E o Satanás nos conhece como? Só através de palavras e ações. Atitude. Agora ele não conhece o que nós estamos pensando. Aí é o seguinte, se o seu pecado, você pecou com ações, atitudes e palavras, deve confessar com palavras em voz audível. Para que Satanás ouça a sua confissão. Se você pecou com pensamento, deve confessar de que forma? Pensamento. E se você confessar com voz audível, Satanás vai tomar conhecimento daquilo que você pensou, já é uma ferramenta para ele. Entenderam? E não podemos assim dar ferramenta de mão beijada. Pode ir para o irmão, só não pode conversar, então pode à vontade, faz barulho, se movimente, sem problema nenhum. Então, nós devemos confessar em silêncio. Aí Jó passa por uma tentação. Aí hoje alguém dizia o quê? Que adiantou esse homem ter uma vida reta, íntegra, ser temente a Deus e está agora sofrendo? Deus sabia que ele era assim, mas o diabo também sabia ou não? Sabia. Mas como é o governo de Deus? Totalmente controlado. Aí o texto vai dizer o seguinte, no capítulo 1. Um dia os anjos se compareceram diante de Deus. Porque os anjos estão a serviço do povo de Deus. Compareceu. Mas quem foi juntamente com os anjos? Satanás foi junto. Olha só. O Satanás, ele é pessimista. Os anjos são otimistas. Os anjos foram dar relatório das coisas que estavam fazendo positivamente. E Satanás? Negativamente. Satanás não anota. Na caderneta dele não tem nada de positivo que você fez. Não tem. É a esquerda com a direita. Na direita não quer anotar que tem positivo na direita. Na esquerda, e a esquerda não quer anotar que tem positivo. O nosso problema é esse. Teria que morrer direita e esquerda. Não morrer pessoas não. Morrer aquilo ali, nacional. É ideologia. É ideologia. Satanás fez isso no Brasil, né? Fez isso. Não tem jeito. Aí, e a esquerda e a direita polarizou, né? É Lula e Bolsonaro. Diz que Deus, ele tem algumas maneiras de agir, né? Algumas maneiras de agir. E uma delas é fazer a promoção. Fazer a promoção para a eternidade. Se for para o bem da nação, né? Ele tem a faca que a gente não pede, mas ele sabe o que fazer. Bom, então foi prestar relatórios. Isto é, Deus nos conhece, todas as coisas estão nuas e patentes diante dele, tá certo? As boas e ruins, concordou? As boas e ruins, mas Satanás também nos conhece, mas nem todas as coisas estão nuas e patentes diante dele. O que acontece? Ele só vê o que nós fazemos e só anota as coisas ruins. Só anota as coisas ruins. Agora, no dia do juízo, ele vai levar a caderneta dele, irmão. E no dia da nossa morte também leva. Seu nome é? Elba. Olha aqui, ó, Senhor. Olha, Elba fez isso. Ele vai levar tudo. Aí vai abrir o livro. Não, o nome dela está aqui, ela confessou tudo. Ela entregou para Jesus. É por isso que a Bíblia diz: lançamos sobre ele todas as nossas ansiedades. Precisamos convidar Jesus para ser o nosso advogado.
entregar a nossa causa para Ele. Amém. E olha que logística. Olha no governo de Deus, porque eu estou usando esse primeiro capítulo para falar sobre o governo de Deus. Olha a logística divina. No governo de Deus, o que Ele faz? Quando o pecador se arrepende, quem se torna seu advogado? Quando o pecador se arrepende, Jesus é o advogado. Então o advogado abre uma peça. A peça é um linguajar jurídico, né? O processo dele. Ele abre o processo e Jesus vai anotando. Esse processo de Cristo. Aí tem o dia do tribunal, não vai ter? O dia do tribunal. E no dia do tribunal, quem vai julgar aquele processo? Jesus. Aí, o que Paulo vai dizer? Nenhuma, pode entrar, irmão, pode entrar, isso aqui é nossa. Tem aqui, ó. Nenhuma condenação, todos juntos? Café tem. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há condenação. Por quê? Em todas as coisas somos mais do que vencedores. Vocês entenderam então o governo de Deus? Mas Satanás achou, tudo bom, irmão? Aqui a regra é o seguinte: pode entrar, ficar à vontade, pode bater prato, bater boca, comendo. Falar que não pode. Conversar não pode, não mínimo. Agora pode andar à vontade. Pode andar para lá e para cá. Muito bem. Então Satanás, ele acha que faz parte desse governo, desse reino. Mas ele não faz. Ele está desesperado, irmãos. Sabe por quê? Ele sabe que um dia ele será lançado no inferno. Mateus 25. Ele sabe que isso vai acontecer. Eu pergunto a vocês, o que Satanás fez nesse mundo? Nada. Ele só é pai de quê? Da mentira. Pai da mentira. Ele é pai da mentira. Mas ele não fez nada. Ele não faz nada. Jesus vai dizer em Mateus 28, todo o poder me é dado nos céus e na terra. Tudo está sob o governo de Deus. Aí Jó, que estava possuído da carne seca, ele agora é questionado. E Satanás fala o quê? Vou pedir alguém que fique aqui fora, ó. Alguém que já tomou café da igreja. Mas fale bem baixinho, já dizendo, quem entrar pode andar à vontade, pode comer à vontade, só não pode falar. Mas vai chegando e entrando, sem medo, mas sem constrangimento. Tem mesa aqui, tem muito café, muita comida ali, ó. Foi feito para 80 pessoas, não tem nem metade aí. Pode ir lá e comer, sentando, fique tranquilo. Oi, 80 pessoas. Irmãos, a nossa igreja aqui, ela tem uma marca, a marca família. Ela é muito família. Ela tem muito. Eu sei que você é um problema, eu também sou. Mas eu gosto de problema. Pode vir para cá. Pode vir para cá, não é problema. Então Satanás achou que ele ia bagunçar o coreto divino. Ele ainda acha que ele vai bagunçar o coreto divino. E ele chegou e falou o que para Deus? E Deus perguntou para ele, de onde você veio? De andar a terra. Eu vim rodear a terra, olha só. Deus não vê tudo? Satanás está tentando ver o máximo que ele pode, de rodear a terra. Aí Deus fez, só não vai conversar. Aí Deus fez o quê? Pode comer à vontade. Aí Deus fez o quê? Aí eu vi, você observou meu servo Jó? Agora tem gente conversando aí atrás, não pode conversar, de jeito nenhum. Pode comer, andar, fazer barulho. Não pode conversar. Não pode falar. Agora, pode fazer pergunta. Bom, de onde você veio? Vim de rodear a terra. Observou lá o meu servo Jó? Você observou? Observei. Aí falou assim, eu observei, mas descobri uma coisa. O que ele descobriu? Jó só é fiel ao Senhor porque tem mulher bonita, que é coisa melhor que essa. Oh, poxa vida, olha para o meu semblante.
Você não viu minha mulher, ela não está aqui hoje. Foi casamento da sobrinha dela. É uma princesa. Dádiva de Deus. Os opostos se atraem, o feio bonito. Muito bem. Ó, mulher bonita, filhos, rodeado de bens. Como que esse homem vai ser temente, rapaz? Satanás, inocente ele. Como que esse homem vai ser temente? Saradão, família bonita, dinheiro no banco. Como que esse homem vai ser infeliz? Deus fala, esse é o seu conceito? Diabo, você não sabe nada de teologia. Vai lá, toca nele. Mas era justo? Uma pergunta. Era justo? Era justo o quê? Jó sofrer? Era justo Jó sofrer, sendo dependente a Deus. Irmãos, no império de Deus, o sistema é dele. Amém. Ninguém pode julgar a Deus na decisão dele. Para quem chegou, a minha família ficou quase tentando ser morte, de repente eu perdi meu irmão, perdi meu pai, perdi meu filho com 10 anos, perdi a minha esposa, perdi a minha nora e com 12 dias perdi meu neto. Era justo? Aos olhos humanos, não. Aos olhos, não. Mas a partir dali, eu me tornei um pastor centrista, de uma igreja de 186 membros, fui para 1.300 membros. Glória a Deus. Deus faz com que todas as coisas contribuam para o bem. Deus não tem prazer nas coisas ruins, mas ainda que elas venham a acontecer, Ele sabe transformar isso. É assim um império total. E Satanás achava, se mexesse com os bens de Jó, e com a saúde dele, e com a família, ele iria negar. Ele acha que você ia negar. Ele achava que eu ia negar. Mas não, irmão. Aí Deus falou o que para ele? Toque em tudo quanto ele tem, em tudo. Em tudo. E devido ao livre-arbítrio, muitos rejeitam. Exatamente. Agora, só não toque na alma dele, na vida. Com isso que nós vimos, Satanás, ele não tem poder, ele tem permissões. Bom, chegou aqui, ó, ela vai ser a nova pastora, deu posse, ela tem poder, ela vem como pregadora, ela não tem poder, tem permissão para pregar hoje, tá certo? Então Satanás, ele não tem poder, ele tem permissão. E por que teologicamente eu sei que Satanás não tem poder? Mateus 28, todo o poder me é dado nos céus e na terra. Se todos é dado a Cristo, sobrou o que o diabo? Nada. Ele é o quê? Safado, oportunista, sem vergonha. Um dia eu falei isso no meu ministério de intervenção de barra, o irmão falou assim, cuidado, pastor, não mexe muito com o diabo não. Ele tem medo do bicho. Irmãos, ele não tem poder. Aí o que ele veio? Mas Deus não disse como, olha só. Deus não disse como ele poderia tocar. Irmãos, vê em piedade, vê como que o inimigo fez. Ele trouxe uma perseguição, um sofrimento de forma orquestrada, ensaiada. Ele chegou e fez tudo à mesma hora, rupo, e deu aquele susto em Jó? Não. Veio a tempestade, sei lá o que, chegou alguém e avisou, olha, as ovelhas morreram. Aí Jó começou a sofrer, mas agora perdi todo o meu capital, estava lá investido em Bitcoin, na poupança, perdi tudo. Tá bom. Quando aquele ia saindo, chegou outro dizendo o quê? Deu a notícia da morte dos filhos. Quando tudo parecia ter resolvido, aí chegou e tocou aonde? Na saúde dele, uma chaga, da planta dos pés até a cabeça. Quando ele já estava nessa situação, sem dinheiro, sem filho, sem nada, chega a esposa dele, a linda esposa, e fala para ele, rapaz, não sei não, mas devido à nossa amizade, eu vou te dar um conselho. E qual foi o conselho dela? Tem gente começando aí atrás, hein? Amaldiçoa seu Deus. Amaldiçoa esse seu Deus e morre.
amaldiçoou. Jó tinha noção do governo de Deus. Ele não só era um homem íntegro, reto, temente a Deus, como ele tinha um bom conhecimento de Deus, do governo de Deus. O que ele falou? Queremos receber o bem dele, não queremos o mal? Jó não era filho mimado. Um filho mimado, você dá roupa, dá carinho, dá tudo. Um dia ele pede um presentinho, você não dá, e faz o quê? Chora, reclama, eu não quero mais essa mãe não, eu não quero mais esse pai não. Tem gente assim, irmão, filho mimado. Só quer receber o bem, não quer o mal, não é o mal. Porque o que Deus fez não foi mal, a gente vai ver depois que não foi. E quando ela pede a morte dele, ele fala, como falam as bocas, ali a expressão é inércia, é a pessoa sem juízo, falas tu. Mas precisamos conhecer a Deus de experiência, conhecer de coração, mas conhecer também de forma racional. Como falas loucas, falas tu. Recebemos dele o bem, não queriam receber o mal? Mulher, Deus governa com justiça. Se ele está permitindo isso, ele sabe por quê e para quê. E bendito seja o nome do Senhor. Está vendo, irmão? Aí um ventinho no sul, uma dorzinha na coluna, um vizinho que bateu a porta da sua casa. Eu não sei, uma coisinha pequena. Um arroz que queimou, já tem problema em casa. Não, irmão, está sob controle. Não tem a parar o filho pródigo. O filho mais novo saiu. Todo mundo desesperado. O que fez o pai? Correu atrás. Ah, vou pagar um Uber para ir lá trazer ele de volta. Fez o quê? Estou pagando. Esse rapaz, ele vai passar mal, vai passar fome, não vai ter que dar comida para ele, o recurso está comigo e vai ter que voltar. Entendeu? É o domínio de Deus. Ele vai ter que voltar. Aí nós que pregamos o Evangelho, presta atenção sobre esse governo de Deus. Nós que pregamos o Evangelho e temos essa consciência, a gente prega o Evangelho como sendo a mercadoria única. Nós temos aqui um vendedor, pastor, o irmão Tomás. Ele vende diversos produtos. Mas vamos supor que ele vendesse um produto que só a empresa dele fabricasse. Ele não ia ter medo do seguinte: ah, eu não gosto de Marco não, você tem empresário, eu não gosto dele não. Ele ficava tranquilo, sorrindo. Ou através de mim ou de outra pessoa, ela vai ter que comprar esse produto. Porque só a minha empresa tem. Só a minha empresa tem. Então, graça, poder, soberania, garantia, salvação, vida eterna, só quem tem é Deus. Glória a Deus. Então o pai aguardou o filho pródigo, sabendo o seguinte: ele vai voltar. Pela lógica, não tem como ele permanecer fora daqui. Ele vai voltar. Quando chega um dia, quem que volta? Filho. Ó, tirou o calçado, veio a toda: pai, eu pequei diante do céu, e decorou uma mensagem, né? Aí o pai falou, nem quis ouvir, falou: filho, vem. Aí chegou chorando: pai, porque eu quero ser empregado, traz sandália para ele. Por que sandália? Empregado é descalço, filho é calçado, traz sandália. Ih, já não sou mais empregado, sou filho. Pai, mas traz então uma roupa para ele. Trouxe roupa diferente, fui aceito mesmo. Pai, eu quero ser como um dos teus trabalhadores, traz então um anel. Selou, pronto, voltou, banquete. Aí parecia um pai injusto, não parecia? Veio o filho mais velho, o que que disse? Esse teu filho, não é meu irmão? Saiu, gastou tudo e agora voltou? Qual a ideia? É de um governo injusto. Isto é, o filho mais velho está dizendo: vale a pena temer? Pai, eu te obedeci em tudo. E o pai falou: é verdade, você é nota 10. Nunca me desse um cabrito para eu me alegar com meus amigos. Nunca.
Mas eu sou obediente. O pai falou o quê? Filho, o meu governo ele é imparcial. O mais novo pediu a parte dele, eu dei. Você nunca me pediu um cabrito. Mas todas as minhas coisas são tuas. Você não matou um cabrito, você não comeu porque você não quis. O mais novo, ele atribuiu ao pai, simbolizando Deus, um governo injusto. O Senhor tem muito e eu desfruto pouco. Olha só. Não havia felicidade nele. Da minha parte. Eu sei muito bem o que fazer. Livre-arbítrio, deu. E o mais velho cuidou demais. Aí os dois infelizes, isto é, no governo de Deus e na graça da igreja de Cristo, quem só quer o direito é infeliz. E quem só quer os deveres também é infeliz. Jó, ele vivia uma plenitude. E tal era a plenitude dele, que ele não dependia de coisas para ser feliz. Aí quero trazer aqui um conceito. A diferença entre alegria e felicidade. A diferença entre alegria e felicidade. Quando Jó disse, bendito seja o nome do Senhor, ele estava feliz ou infeliz? Feliz. Exatamente. A felicidade é de dentro para fora e a alegria é de fora para dentro. Quando a mulher de Jó disse assim, amaldiçoe teu Deus e morre, ela estava feliz? Não. Ela não tinha nem alegria nem felicidade. Jó perdeu a alegria, mas não perdeu a felicidade. Quando entendemos o governo de Deus total, a gente vai perder a alegria por um momento. Tá certo? Seu namorado ou quê? Namorado, já pensou? Você chega assim e fala com esse camarada, olha, quem vai dar um tempo? Ele não vai perder a felicidade, não vai perder a alegria. Ele não vai ser um cara alegre, mas feliz ele vai ser. Porque a felicidade é de dentro para fora. Infeliz é a pessoa que põe a sua esperança, a sua expectativa nas coisas exteriores. Aí no final o que aconteceu com ele? Voltaram os filhos? Voltaram. De mulher ele não trocou não. O pastor Ebenezer escreveu um livro, Jó casou com outra mulher e teve filho com a mesma mulher. Aí ele respondeu o seguinte, não se meta com a mulher dos outros, rapaz. Então, ele recebeu filhos e filhas e bens. E recebeu de que forma? Em dobro. Irmãos, quando confiamos no governo de Deus, amém, sabendo que Ele está sob controle de tudo, vamos ficar tranquilos. Vamos deixar Deus agir. Vai dar tudo certo. Aquele apartamento que estão pensando, se for da vontade de Deus, vai acontecer o quanto antes. Amém. Se não for, vai conseguir pagar um lugar no apartamento bom. Se fizer as contas agora, dá 500 mil em apartamento e pagar 1.500 de aluguel, melhor pagar o aluguel e aplicar o dinheiro. Está vendo? Você aplica o dinheiro e vai render, vai pagar o aluguel e vai sobrar, e no final você comprou o mesmo apartamento e vai sobrar dinheiro no bolso. Então hoje a coisa mudou. Mas voltando à vida de Jó. Então Jó, ele termina a sua vida surpreendido. Aí podemos dizer o quê? O governo de Deus é um governo que nos surpreende. Nos surpreende. E Deus sabe de tudo, Ele sabe da sua dor. Mas também Ele sabe da sua vaidade, não sabe? Que horas são? Ele sabe das suas dores. Ele sabe de tudo. Ele te conhece. A única coisa que você precisa ser e permanecer é o quê? Ser fiel, ser íntegro e temente a Deus. Deixa o resto com Ele. Agora, tivemos amigos de Jó. Vocês sabem que eu não gostava dos amigos de Jó.
Eu tenho 53 anos de vida cristã, 43 de ministério. Li a Bíblia toda assim, de capa a capa, 17 vezes. E vocês sabem que eu fui descobrir no mês passado, no mês de abril, que eu fui descobrir que os amigos foram amigos. Você vai ler o capítulo 1 e você vai ver que os amigos vieram para confortar e consolar Jó. Rasgaram as roupas, ficaram em pó e cinza, compartilhando com os sofrimentos de Jó. A gente olha os amigos como se alguém chegou, né, dando espetada, machucando. Não! Eles choraram, eles sofreram. Eram amigos de verdade. Porém, de vez em quando, Jó falava alguma coisa. Quando Jó falava alguma coisa, o que acontecia? Em cima da fala de Jó, eles questionavam. Aí trouxeram alguns conselhos que foram assim, ia machucando. Porém, os conselhos daqueles amigos foram importantes para a formação do caráter espiritual de Jó. Importante. E Deus usa pessoas como chicote, como o garruchãozinho que vai te bater, vai te machucar, e você vai zangar. Vou pensar que você era meu amigo ou minha amiga, mas no momento de dor, estou sofrendo mais, estou sofrendo. Não, é a cura que está vindo através dessas pessoas. É muito importante você entender isso. Deus usa pessoas. Eu, na minha vida ministerial, Deus usou 2 pessoas, a minha esposa, o pastor João Júnior, que era seminarista. E eles me demonstraram tanto que um dia eu fiz, melhor você se render, né? Aí um dia eu fiz um acordo com eles, olha, pega uma caderneta aí, vocês dois, e anota todas as minhas falhas. E de 15 em 15 dias fazia uma reunião. Aí eu fazia a reunião. Irmãos, na primeira reunião, quando ele abriu a caderneta que eu olhei, eu engasguei. Aí eu falei, quem que vai começar? João Júnior do Rio falou assim, começa comigo, pastor. Pastor, assim tipo, o senhor é isso, o senhor se comporta dessa forma, o senhor faz isso, ele lá vai lendo e eu ficando pardo, ficando desequilibrado, e ele falou tudo. Eu mudo. O que eu pedi que fizesse de forma oficial. Falei, agora você, filho. Eu tenho algumas coisas que ele anotou, também anotei, eu tenho outras coisas, que eu trabalhei em casa, em tudo quanto é lugar. Aí você faz isso, você faz aquilo, e foi anotando. Irmãos, saí dali sem tremendo, com raiva deles. Mas eu pedi. Aí fui fazer o seguinte, e me deram um escrito. Comecei a ler aquilo ali e me corrigiam. Fiz um desafio. Amanhã serei melhor do que hoje. Até hoje tem esse desafio. Amanhã serei melhor do que hoje. Isso o que sou, imagine tantos anos atrás. Aí, o que acontece? Na segunda reunião, quando abriu a caderneta, estava menor. Na terceira estava menor. Chegou um momento que não tinha mais o que anotar. Agora eu pergunto, foram meus inimigos? Não. O que a Bíblia diz? É melhor uma repreensão aberta do que um amor encoberto. Os amigos de Jó ajudaram no aperfeiçoamento do caráter e da vida dele. E não devemos rejeitar isso. Mas, em toda a história de Jó, o que acontece no versículo 1, você vai ver que permaneceu e continuou sendo um homem reto, justo, reto, íntegro e temente a Deus. Isso é muito importante. É muito importante, a nossa firmeza. É uma questão vertical e horizontal, diante de Deus e diante dos homens. Tem gente que diz assim, eu não preciso de aprovação humana, preciso de aprovação divina. Mas quem é aprovado divinamente vai ser aprovado pelos homens. Imagine agora vocês, os amigos de Jó, lá no final, quando viram o que Deus fez com Jó. Ficaram envergonhados de muitas coisas que eles disseram. Quem disser você não é justo coisa alguma.
Mais adiante vai ver sobre isso, mas disseram tantas coisas. Jó, ele foi vitorioso, porque é um homem consciente do governo de Deus, que é um governo equilibrado, com equidade, com justiça, um governo de amor, um governo puro, um governo imparcial, e ele não abençoou mais um do que o outro. O filho pródigo, por exemplo, o pai que amava o filho mais velho, amava o mais novo, queria o bem dos dois, os dois que tiveram comportamentos diferentes. Quando o filho mais novo voltou, ele voltou corrigido, e foi feliz. E o filho mais velho, ele nunca teve felicidade, ele teve alegria, mas não teve felicidade. E o que Deus quer que tenhamos, irmãos? Felicidade. Felicidade. Plenitude. Jó era um homem pleno. Mas vem a pergunta agora da justiça de Deus. Um justo sofrer? Aí eu pergunto para você, qual é o princípio bíblico? Isaías vai falar sobre isso. Era o justo sofrendo pelos injustos. Deus não fez injustiça com Cristo. Foi uma ferramenta para consertar o mundo. E quando Deus nos usa como ferramenta, às vezes nós pagamos um preço. Não é verdade? Quando Deus nos usa como ferramenta, nós pagamos um preço. Vê os desafios. E precisamos entender disso. Tá certo? Agora, não tem como ser justo, reto, temente a Deus e ter a noção perfeita desse governo de Deus, queremos receber o bem, não queremos o mal. Não saí do governo da minha mãe, não vou tornar para lá, e pronto. Ele quis dizer o seguinte: eu vim à terra sem nada, eu vou voltar sem nada. E qual o problema disso? O que eu não quero perder é a minha comunhão com Deus, é meu temor a Deus. Irmãos, que nada e nem ninguém, fazendo nossas palavras de Paulo, nada nem ninguém venha nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Amém. Alguma pergunta? Oi. Em que tempo Jó vive no Antigo Testamento? Em que tempo Jó vive no Antigo Testamento? Jó viveu? Mais ou menos ali, os patriarcas, em que momento da história do Antigo Testamento? Porque o livro de Jó, ele fala da história de Jó, mas o contexto, para saber em que tempo que Jó viveu no Antigo. Foi antes de Moisés, foi na época de Adão. Jó, você tem que levar de surpresa aí. Eu nunca parei para estudar isso. Cronologicamente, Jó viveu depois de quem? Mas, na teoria e na prática, ele vivia um governo teológico. E esse governo teológico, ele veio antes de estabelecer os reis na nação judaica. Isso. A noção dele é de um governo teológico, não, teocrático. Vivia uma teocracia, onde Deus imperava. Depois veio o período dos juízes, para depois as monarquias lá na frente. Mas vou ver cronologicamente, que eu não quero responder assim, sem verificar uma boa pergunta. Mas a consciência dele, na teoria e na prática, ele viveu um governo teocrático. Quem mandava nele era Deus e mais ninguém. Outra pergunta? Alguma dúvida? Eu não sabendo, já o pastor ali vai responder lá. Somente respondendo a pergunta dele, a revista Palavra e Vida, esse texto que trata sobre Jó, o autor supõe, de acordo com muitos escritores, muitos pensadores, que ele viveu na época de Abraão, ou talvez antes de Abraão. Isso. Então o governo teocrático. Teocrático. Porque toda a estrutura dele era. E hoje, em nossos dias, é a única filosofia de vida que devemos ter no sentido espiritual. Esse governo teocrático.
Aí o que Paulo vai dizer? Tudo em Cristo, com Cristo e para Cristo. Essa visão de Paulo era a visão lá de Abraão. Aliás, Abraão não viveu a lei, Abraão viveu o tempo da graça. Da graça. Aí depois entrou a lei, que foi transitória. O escritor dos Hebreus vai falar que a lei foi enrolada e colocada na gaveta, engavetada. E Paulo diz, a lei é ruim, não, a lei é boa. Porém, a lei é acusadora, mas não é libertadora. A lei só tinha poder para acusar, mas não tinha poder para libertar. E a graça, onde o pecado abundou, superabundou a graça. A graça é libertadora. Mas Paulo diz, a lei é ruim? Não. Por quê? Se tem um sinal ali 40, eu passo a 50, sou multado e não posso reclamar. Porque ali está a lei. Mas se não tem nenhum sinal, pode passar 120. A questão não é meu comportamento. A decisão é qual o regulamento, como eu devo me comportar. Mas Jesus, ele estabeleceu o limite do reino sem limite. Ele falou, Moisés disse que tinha limite. Qualquer que entrar em uma mulher, já ter relacionamento com ela, já cometeu adultério. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar com intenção, já adulterou. Pronto. Em toda a lei era não matarás, não furtarás, não roubarás. A lei foi assim, limitando. Só tem um mandamento com promessa, honra teu pai e tua mãe. Aí Jesus chegou e fez o quê? Trouxe a mensagem de libertação. Bem-aventurados sois vós, bem-aventurados sois vós, bem-aventurados sois vós. Isto é, algo de dentro para fora, uma conscientização desse governo de Deus e depois uma submissão a esse governo. Porque a graça liberta, mas não deixa a pessoa sem compromisso. Certo? É correto a gente pensar que através de Jó, o sofrimento, muitas vezes, não é consequência de uma escolha errada que a gente fez lá atrás ou de uma decisão errada. Uma coisa bonita aqui. Ou consequência de alguma coisa que eu fiz. Porque Olha, no caso de Jó, ele não fez nada que justificasse o sofrimento dele. Havia uma demanda espiritual por trás. É correto pensar assim? isso, olha que palavra boa. É correto atribuir o sofrimento a um erro, não é? Jó não errou em nada, mas sofreu. Aí no plano eterno de Deus, Deus que viu o passado, presente e futuro, o que Deus queria era mostrar para Satanás que Jó estava totalmente afinado com ele. A fidelidade de Jó não ia depender do que ele possuía, não dependia de nada, era algo incondicional. Incondicional. Então o justo sofre, por exemplo, como foi a oração dos discípulos: Senhor, acrescenta-nos a fé. Sabe o que significa isso? Orar, Senhor, acrescenta a minha fé. Senhor, manda sofrimento para mim, tentação. Porque a fé é provada. A fé, nós somos provados pela fé. Quanto mais firme, quanto mais fé, mais provação em cima. Mas o que é melhor, provação ou tentação? Satanás tentou, Jó provou. Deus provou através de Satanás. Jó não foi tentado. Tentação é resultado das minhas fraquezas. Jó não tinha fraqueza nenhuma, então ele foi provado. E Tiago pode dizer, bem-aventurado o varão que é provado, porque que é provado. Ele completa o texto, e com aprovação vem o texto da Tiago, não me lembro qual foi literalmente o texto, mas tem diferença entre tentação e provação. Outra pergunta? Pergunta do grupo dos homens. Jó fez uma escolha? Se fez, é possível mudar o destino? Jó fez uma escolha? Se fez, é possível mudar o destino? Ele fez uma escolha. Qual é? Viver retamente diante dos homens de Deus. Abre a sua Bíblia só em Jó 30, verso 1. 31, verso 1. Jó 31, verso 1. É 31, verso 1 ou 30, verso 1. Ele vai dizer, eu fiz um pacto com os meus lábios, meus olhos. Como poderia? Quem já abriu aí?
Fez um pacto com os meus olhos. Vocês não olharam por vista para as moças. Para as moças. Qual é a passagem? Jó 30, verso 1. 31, verso 1. Mas por que ele fez isso? Jó era um príncipe. Quando ia julgar alguém, ele fazia parte da mesa de jurado. E esse júri acontecia na porta da cidade. E os príncipes, quando tinha uma mulher bonita em jogo, uma jovem, ia lá e conversava: ó, se você me der um galho, entenderam? Eu vou dar um voto favorável a você. Jó fez o seguinte: sabendo desse comportamento, ele fez um pacto nos seus olhos. E é o seguinte: ele julgava com equidade aquela menina. Se for para libertar ou para condenar, é dentro da lei, da justiça. Mas ele não se corrompia. Aí a pergunta que você fez, fugiu um pouquinho da mente? Se Jó fez uma escolha e se é possível mudar o destino. Se Jó fez a escolha, ele fez uma escolha: ser justo, reto e temente a Deus. Ele fez uma escolha: seguir o governo eterno do Senhor, de forma incondicional. A segunda pergunta: é possível mudar o destino? Para o bem, sim, e para o mal também. Por quê? Aos Hebreus capítulo 2, toda transgressão e desobediência tem a sua justa retribuição. Se eu tomo uma decisão que desagrada a Deus, não tem como mudar. Aí vem agora aquele pensamento que é teológico também. Você está livre para fazer a escolha, é certo? Mas não está livre para escolher as consequências da escolha. Terminou bem aqui, deixa eu parar por aqui. Então tá bom, que Deus nos abençoe. Mas fica aí. Irmãos, essa é a nossa 13ª edição do nosso Café com Bíblia, os amigos, irmãs que nos visitam. Se quiserem visitar o site da igreja, a página da igreja, estão lá os tópicos, o estado intermediário da alma, a história dos batistas, combinando com esse estudo maravilhoso de hoje, aproveitando o vasto conhecimento do nosso pastor, 72 anos, 42 anos de ministério, muito conteúdo para passar para a nossa geração. Então a gente aproveita esse momento para sugar o conhecimento do nosso pastor. E como é tradicional, a gente sempre homenageia com um souvenir. E hoje a homenagem é Tim. Vou convidar a princesa Sofia para entregar um brindezinho à nossa jovem Alícia. Vem cá, Sofia. Estamos muito felizes com a presença de todos os irmãos. Que Deus nos abençoe. Vem, Alícia. Quem pode tirar uma foto? Tira uma foto. Não, ali não. Tira uma foto aqui, por favor. Delas aqui. Isabel Pierre. Muito bom. Estamos juntos aí, ó. Olha, estamos. Nós estamos encerrados, ainda tem uma sobrinha do banquete. Lembrando que 9h30 temos que estar pontualmente lá em cima. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado a todos.